Fala, meus amigos viajantes, aqui é Marquinho pelo Mundo e nesse vídeo eu vou te dar várias dicas para você planejar a sua Eurotrip, principalmente se você for viajar no modo econômico. Então vem, bora pro vídeo. Começando o vídeo, já vem aquela informação não muito boa, mas com a alta do euro, então a sua viagem para a Europa vai ficar um pouco cara em alguns aspectos, como por exemplo da alimentação e também o da hospedagem, devido ao euro passar da casa dos R$6. Já vai naquele pensamento, quem converte não se diverte. E a primeira dica, qual a melhor época para você fazer uma Eurotrip? A sua Eurotrip, ela consegue ser um pouco mais econômica se você viajar nos meses de abril e maio ou no mês de outubro. Os meses de junho e setembro, que são o comecinho e o final do verão europeu, você ainda consegue alguns preços bons em hospedagem. Agora, os meses de julho e agosto, além da Europa ficar extremamente lotada, você não vai achar hospedagem barata, vai estar tudo muito caro. Inclusive, restaurantes, baladas, lugares assim de visitação vão estar muito cheios. Então se prepare para as filas. Qual a duração de uma Eurotrip? Eu, quando viajei ano passado, eu optei por fazer uma viagem de 30 dias e conhecer 5 países. Na parte da Espanha, eu deixei mais tempo, foram 12 dias. Quando eu fui para a Finlândia, foram 5 dias. E nos países bálticos, mais ou menos 3 dias em cada. O tempo que você tem que deixar para conhecer pelo menos a capital de cada país, o mínimo são 3 dias. Principalmente porque o dia da chegada é o dia que você está viajando para o país, você vai ter que fazer o check-in no hotel e você ainda tem o desgaste da viagem. E o dia da saída, você calcula que é o dia que você vai ter a mesma coisa. Fazer o check-out, fazer a viagem, ir para o outro país, fazer o outro check-in. Então esses dias você considere perdidos. Ou pelo menos o máximo que você vai fazer é passear um pouquinho pela cidade, fazer aquele reconhecimento da cidade, aquelas primeiras impressões. Uma experiência que eu tive foi quando eu fui para a Letônia. Eu estava na capital Riga, e eu decidi ficar um dia a mais em Riga, porque tinha muita coisa para conhecer e eu gostei muito da Letônia. Quando eu fui para a Lituânia, eu só tive 3 dias. E 3 dias na Lituânia, contando o dia de ida e de saída do país, não deu para conhecer tudo que eu queria. Então, na minha opinião, se você for viajar, o mínimo 3 dias inteiros. E se você quiser ir para cidades mais famosas e com mais atrações como Barcelona, Paris, Lisboa, já coloca 5 dias, principalmente porque é muito frenético, é muita coisa, você vai bater perna, você vai fazer coisas das 8 da manhã até as 5 da tarde, vai voltar pro hotel, tomar um banho e sair para jantar. Então, deixa um tempinho de folga que você vai aproveitar bem melhor sua viagem. E já continuando, falando sobre os países, você precisa planejar muito bem a logística da sua viagem. Um exemplo, a Europa é muito grande. Não adianta você querer conhecer Portugal e depois ir para a Finlândia, que são muito distantes. Então, dê preferência para conhecer países próximos. Numa primeira Eurotrip, por exemplo, Portugal, Espanha e França, que são países que estão um do lado do outro. Numa outra Eurotrip, o leste europeu, você vai para a República Tcheca, para a Polônia, Finlândia, os países bálticos. Essa logística te dá opções de viajar de trem, de viajar de ônibus, que a Flixbus, ela tem vários horários para a maioria das capitais, e eu consegui ônibus de um país para outro em média de 9 a 15 euros. Para você ter uma ideia, no avião
eu acabei gastando em torno de 100 euros de um país para o outro, fora ter que pegar o transfer até o aeroporto, que fica bem longe do centro na maioria das vezes. E aqui vem aquela dica bônus. A maioria das companhias aéreas, principalmente as low cost, elas incluem apenas uma mochila do tamanho dessa daqui, ou um item pessoal, que seria uma bolsa, seria uma sacola. E você vai ver a maioria dos europeus que fazem viagens curtas viajando só com essa mochila. E eu vou te dar um exemplo. Quando eu saí de Madrid para ir até Ibiza, o voo custava 20 euros. Só que eu precisava levar uma mala de bordo. Essa mala de bordo me custou mais 60 euros. E uma coisa, nesse voo para Ibiza, todo mundo no voo só estava de mochila. A única pessoa que ia com mala de bordo eram turistas de outros continentes. Se você for viajar para países próximos, com a opção do trem e do ônibus, você não tem o custo extra para a mala de bordo, e inclusive nem para aquela mala grande. O próprio motorista do ônibus coloca no bagageiro, e no trem você tem os espaços para deixar a sua mala, o que é bem mais econômico, porque eu não tive escolha e os valores são assustadores. Dependendo, só para despachar uma mala de bordo pode aumentar em 100 euros. Quando você decide que vai para a Europa, você tem que ter em mente o que você quer conhecer. Um exemplo, se você quer ver os pontos turísticos mais importantes, eu recomendo você ir para a França. Em Paris você tem a Torre Eiffel, você tem o Louvre. A Itália é outro país com muitos pontos turísticos impressionantes. Em Roma você tem a Fontana di Trevi, você tem o Coliseu, você tem a cidade de Pisa, que tem a torre. Em Milão você tem a Catedral de Duomo. Já se você procura destinos com praias, você tem em Portugal Cascais, você tem ali no sul da França Saint-Tropez, Saint-Maxime, você tem a Albânia, que é um país bem barato com praias muito bonitas, você tem as ilhas gregas, e para a galera que adora uma festa, você tem também no leste europeu a cidade de Praga, na República Tcheca, que tem festa todas as noites, Barcelona, que também tem uma vida muito animada no Porto Olímpico, e na Espanha você também tem Ibiza, que é o lugar mais famoso para quem gosta de música eletrônica. E nos meses de maio até o meio de setembro, você também tem festa todos os dias. Então, com essas informações, já fica bem mais fácil para você decidir os países baseado naquilo que você quer curtir e aproveitar na sua viagem para a Europa. Lembrando, galera, que viajar para a Europa não é compre primeiro a viagem, depois a gente vê, principalmente pelos altos custos de hospedagem. Se você geralmente faz as pesquisas pelo Airbnb ou pela Booking.com, preste muita atenção, principalmente nos comentários de pessoas que já se hospedaram em hotéis, hostels e alguns Airbnbs com banheiro compartilhado, porque tem muita hospedagem ruim na Europa. Com relação ao Booking.com, eu não fecho hospedagem com a nota menor do que 8, que o 8 de lá da Europa é o 7 aqui do Brasil. Isso você pode colocar com certeza. Outra coisa que você tem que levar em consideração, quando você vai em hostels, principalmente se você vai para ficar em quarto compartilhado, e mais ainda se você nunca ficou, preste atenção, porque as pessoas que avaliam o hostel são pessoas que são bem mais desencanadas, que não ligam para algumas coisas, como por exemplo, hostel com poucos chuveiros, que você às vezes tem que pegar uma fila para tomar um banho. Dependendo, tem poucos banheiros, imagina, você está com vontade de ir no banheiro e tem que esperar. E mais uma dica, que tem muita gente que deixa para reservar na hora. Olha, principalmente se você vai nos meses de junho, julho, agosto e setembro, não faça isso,
Primeiro, porque você pode perder muito tempo para conseguir uma hospedagem. E segundo, porque com certeza você vai pagar mais caro. Que as melhores opções de hospedagem você tente reservar com pelo menos 90 dias de antecedência, que você acha opções com ótimo custo-benefício. E se você chegou até aqui, já aproveita, se inscreve no meu canal. Toda semana eu faço um vídeo novo com dicas de viagem e procura 3 playlists. Eu tenho Espanha, Finlândia e Países Bálticos. Lá você vai conhecer tudo sobre eles e acho que vai te ajudar a decidir se vai para um ou para outro. E continua o vídeo. Agora a dica vai para os passeios e para aproveitar as atrações turísticas. Existem alguns passeios que você precisa comprar pela internet com antecedência. Quando eu fui para Barcelona, na Igreja Sagrada Família, eu não tinha aquele interesse de visitar, mas se tivesse a opção de vender na hora, eu com certeza entraria. Como não tinha, eu não me preocupei, mas chegando lá, tinha um grande aviso: os ingressos são vendidos apenas pela internet e você só tinha ingresso para um mês depois, quando eu entrei no site. Existem alguns outros passeios, como em Milão, ver aquela obra de Leonardo da Vinci, A Última Ceia. Você precisa comprar com 2 meses de antecedência para garantir a visita para ver essa obra, que é considerada uma das mais importantes do Leonardo da Vinci. Com relação àqueles ônibus turísticos, que acho que chama Hop-on/Hop-off, que você compra a diária e faz o passeio para conhecer os pontos turísticos com esse ônibus, você pode descer e depois subir. Eu particularmente fiz uma vez, não gostei muito, porque o que acontece? Você tem esse ônibus passando a cada 30 minutos. Você desce numa parada, se você passar 35 minutos, já foi o ônibus seguinte e você vai ter que ficar no ponto esperando. Então, eu no dia que fiz esse passeio, eu consegui conhecer 3 atrações, sendo que em Barcelona, por exemplo, você tem várias atrações. E também existem alguns cartões de desconto, que são cartões turísticos que te dão acesso a alguns museus, a alguns passeios. E eu vou dizer uma coisa, se vale a pena, depende. Você precisa ver cada um, já pesquisa na internet antes da sua viagem, vê o valor que é cobrado e vê as atrações que ele tem. Se estas atrações interessam para você, ótimo. Mesmo assim, faça o cálculo, se conhecendo todas essas atrações, o valor vai sair mais alto do que o valor do cartão. Porque às vezes o valor sai mais baixo e assim, em todos os lugares que eu fui, esse cartão sempre tem atrações que não são muito interessantes ou não são as principais daquele destino. E como a gente quer conhecer o principal, não vale a pena ficar perdendo tempo para conhecer coisas aleatórias, né? A Europa não é tão tranquila assim. Você tem muitos golpes em várias capitais e cidades muito turísticas. E alguns deles eu vou falar para vocês aqui para já ficar uma dica e vocês ficarem bem espertos. Se bem que a gente é brasileiro, a gente já tem meio que um treinamento, né? Alguns dos golpes mais famosos. Você tem o golpe da flor, em que uma mulher aleatória chega e te oferece uma flor, fala, dê uma flor para ela. Não, não quero, não, mas eu faço questão, eu estou dando. Quando você pega a flor, essa pessoa chega e fala, agora me dá 5 euros, senão eu chamo a polícia, querendo te intimidar. Também tem da pessoa que está com pulseirinha, ela chega, oi, olá, de que país você é? E você fala Brasil, Brasil, caipirinha, Ronaldinho. E aí fala que vai te dar uma pulseira. Ela coloca a pulseira em você, amarra de uma forma que só cortando que você vai conseguir tirar e fala, agora me dá 10 euros, senão eu vou chamar a polícia, também querendo te intimidar. Essas pessoas estão próximas de grandes centros, de grandes aglomerações, dos pontos turísticos.
Infelizmente, os bons pagam pelos ruins, né? Então, não vamos dar chance pro azar. Com relação aos furtos, o metrô de Paris é muito famoso com os pickpockets. Na Itália e na Espanha, você também, tanto no metrô quanto em pontos turísticos, você tem muita gente, que é profissional, são muito mão leve. Leve uma doleira e coloque principalmente seu passaporte e cartão de crédito nela, porque essas pessoas conseguem, mesmo que você tenha uma bermuda apertada, ela consegue tirar a sua carteira. Aqui a doleira para vocês verem, coloca na cintura, prendeu, e aí só com uma tesoura, né, pessoal? Você coloca por dentro da bermuda ou dentro da calça e já estão garantidos os seus pertences. E para fechar, qual o orçamento de uma viagem para a Europa? Lembrando que a viagem para a Europa, ela é uma viagem mais cara e eu vou passar aqui algumas informações sobre valores. Na Espanha, eu geralmente fazia um prato que eram legumes, frango, salada. Eu pagava em torno de 10 a 15 euros. No câmbio de hoje, março de 2025, R$100. Isso sem a gorjeta, que você dá em torno de 10 a 12%. Já na Finlândia, um almoço desses saía por no mínimo 20 euros. Então já vai para R$130. Com relação à hospedagem, na Finlândia, um hostel você vai achar em torno de 150 a 200 reais em quarto compartilhado. E se você quiser um hotel ou um Airbnb, a diária custa em média entre R$1.000 e R$1.500. As opções são bem caras na Finlândia. Em Barcelona, você consegue encontrar um hostel em média entre 50 a 55 euros. E se você quiser ficar num hotel com café da manhã, você vai gastar em média 120, 130 euros, o que vai dar uns 800 reais. Agora eu vou falar alguns países que são baratos para você conhecer na Europa. Você tem Albânia, Bulgária, Hungria, Estônia. Inclusive na Estônia, eu fiquei num hotel com café da manhã e eu paguei 20 euros a diária no mês de junho. E estava muito bem localizado, pertinho da praça da prefeitura. Polônia, Romênia, Turquia, todos esses países você vai gastar um pouco menos. Já os países mais caros, Malta, Suíça, inclusive, um almoço, qualquer lugar, no mínimo 200 a 300 reais, convertendo a 6,50 euro. França, Islândia, Noruega, Finlândia. Então, finalizando, eu viajei de uma forma econômica, fiquei por 30 dias na Europa e os meus gastos foram em torno de 150 euros por dia. Isso viajando de uma forma econômica. Algumas refeições eu fazia no mercado, outras em restaurantes, conheci os museus que eu queria, saía à noite, tomava uma cervejinha, curtia bastante. Então isso acho que é o mínimo. Agora, se você vai de uma forma mais confortável, já acrescenta bastante em hospedagem e também no tipo de alimentação que você vai querer ter. E essas foram as minhas dicas para você montar a sua Eurotrip. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder uma a uma. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like e depois que você for, comenta para mim como é que foi a viagem. Valeu, galera!